Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo de Jovem para Jovem. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estaremos com vocês, iniciando a segunda temporada, né? Já estamos no segundo programa da segunda temporada e procuramos, durante essa segunda temporada, trazer temas de grande importância para a evolução de cada um de nós. Queremos agradecer desde já ao canal Seridó Espírita, que tem nos dado todo o apoio desde o princípio, à TV 7, que nos ajuda na divulgação desse programa. Então, por favor, inscrevam-se nesses canais, ajudem-nos a divulgar essa doutrina que traz uma visão mais clara dos desafios humanos e da vivência do Evangelho de Cristo. Nesta noite, nós vamos iniciar com muita felicidade e com muita alegria, pedir a Papai do Céu que nos ilumine, que nos ajude a trazer as reflexões necessárias para cada um de nós, e que as reflexões construídas aqui possam repercutir no nosso íntimo mais profundo. Há sempre uma pergunta que muitos de nós, quando paramos para refletir sobre a vida, sobre nós mesmos, nos fazemos. De onde viemos ou de onde venho? Para onde vamos ou para onde vou? Por que sofremos? Por que muitas vezes a vida é tão difícil? E assim os desafios existenciais chegam, apresentam-se como emoções perturbadoras, como transtornos neuróticos de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia. E tudo isso exige de nós, de cada um de nós, porque está em nós, faz parte de nós, exige de cada um de nós uma atenção e deve ter um cuidado de uma forma bem especial. Tudo isso deve ser cuidado de forma bem especial de você para com você mesmo. Mediante as conquistas, logicamente, da ciência psíquica, e não podemos esquecer das contribuições para nós espírita que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita nos apresentando o ser que transcende. Aquele ser que pode ser limitado pelo corpo, mas a sua essência não limita-se ao corpo. Aquele ser que traz uma história consigo arquivada em seu inconsciente profundo e que muitas vezes não sabemos o porquê de determinadas situações nos acontecem. Muitas vezes, assim como o sofrimento é uma transição para um momento de paz, é um estágio, vamos usar esse termo, para vencermos algumas questões. E temos que ter a consciência do que a felicidade não é oposta ou não é contrária à infelicidade. É o estado pleno de consciência. Então, a doutrina espírita nos apresenta uma proposta que, no momento da luta, enfrentando todos os desafios diários, essa luta travada com você, comigo, com nós mesmos, contra nós mesmos, não é para que a gente seja nosso inimigo, e sim que sejamos o nosso melhor e mais fiel aliado, ajudando-nos ou ajudando-se a vencer todos os conflitos que surgirem, enfrentá-los como desafios ou oportunidades de a conquista para a felicidade. E para falar desse tema, um tema lindo, delicado, conflitos existenciais, eu gostaria de convidar Caio, nesta noite, que fará parte conosco desse programa, dessa conversa. Caio, por favor. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. Boa noite, Oliveira.
Seja bem-vindo, Caio. Ricardo, por favor, Ricardo. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo, Ricardo. Então, é muito importante que nós três, nessa noite, possamos conversar sobre esse tema, abrir o nosso coração, levar para aqueles que nos assistem um pouco daquilo que estudamos e que aprendemos, na maioria das vezes, na nossa vivência diária. Então, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta a você, Caio. O que você... Esqueçamos os conceitos literários, esqueçamos tudo que a doutrina espírita, que a psicologia nos apresenta, mas o que você entende por conflitos existenciais? Bom, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Ricardo, boa noite, Oliveira. E como você mesmo já falou, vamos primeiro botar nossas opiniões, nossas visões, para depois começar a destrinchar o que realmente o Espiritismo vai nos falar sobre o que é e como acontecem esses conflitos existenciais. Na minha visão pessoal, conflitos existenciais nada mais são que divergências, que alguns distúrbios que nós temos, que faz com que a gente não saiba quem realmente nós somos e como nós estamos agindo no dia a dia. E justamente essa falta de autoconhecimento, essa falta de conhecimento do seu interior, faz com que o indivíduo entre em alguns impasses morais muito grandes. Ou seja, quando ele se depara com qualquer tipo de prova, ele não consegue adotar uma postura, justamente por não se conhecer. Então, justamente é essa confusão mental, essa neblina mental que o próprio indivíduo condiciona a si mesmo, que eu considero como um conflito existencial. Ricardo? Bom, Oliveira, concordo com o que Caio falou, foi bem colocado. Então, podemos concluir que, na verdade, é algo natural do ser humano. Por se tratar de um ser racional, dúvidas são geradas de acordo com as nossas vivências, no caso, que é entender por qual objetivo estamos nesse mundo. As perguntas que o Senhor colocou no início, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, são essas dúvidas que auxiliam no nosso processo de evolução. É interessante falar sobre esses fatores, pois a religião, em especial o espiritismo, já que estamos tomando como base para esse programa, auxilia nesse processo, né, de autoconhecimento, na estruturação do seu emocional, e esses são fatores importantes para descobrirmos as respostas para os nossos conflitos. Maravilhoso. Então, não é invenção da doutrina espírita, não é invenção da psicologia. Esses conflitos sempre existiram desde que o ser humano passou a viver em relações, em grupos. Muitas vezes, quando você está solitário, aí que ele surge. E com a evolução humana, com tudo que a tecnologia apresenta, com as linhas de pensadores sobre a mente humana, nada disso mudou. Continuamos vivendo uma era insegura. Hoje, a nossa realidade, insegurança política, social, né? Na maioria das vezes, questões sexuais, educação afetiva, problema de saúde pública com a situação que estamos enfrentando. Então, tudo isso traz fatores que acabam gerando insegurança, acabam gerando incertezas, ansiedade, e tudo isso vai nos acometendo, vai massacrando cada um de nós. Então, é importante que a gente compreenda. As redes sociais, né, promovem padrões equivocados, como nós conversamos, e muitas vezes nós passamos a gerar para nós mesmos alguns problemas que não sabemos como agir. E é importante que tenhamos a consciência da aceitação de nós mesmos. Como eu falei no início, a vida ela é repleta de desafios que precisam ser enfrentados. E muitas vezes, nessa luta, nós não podemos ser
aqueles que trabalham para nos destruir. Nós temos sim que ser o nosso melhor e mais preparado aliado para contribuir para a nossa libertação, para o nosso crescimento espiritual. Então, como entender o surgimento desses conflitos que chegam e se transformam em fatores de desequilíbrio e sofrimento? Essa é uma grande questão humana, é uma grande questão de cada um de nós. Então, Pronto. pode falar, Carl. Quer dizer, pronto, realmente essa é uma questão, como as demais que você falou no início, que assolam realmente a humanidade, né? Por que esses conflitos existem e por que às vezes desenvolvemos coisas ou sintomas ou até mesmo lembranças que a gente acredita que não são nossas, né? Bom, considerando que o ser não se limita, não termina no corpo físico, o ser na verdade é um espírito que ultrapassa as vidas, é evidente também que as suas memórias, as suas vivências, os seus conhecimentos vão ficar armazenados no seu inconsciente, lá no fundo. E, obviamente, se seus conhecimentos, suas vivências estão armazenadas, seus erros e seus piores pecados, digamos assim, também estão armazenados. Felizmente, Deus, em toda a sua sabedoria, nos proveu com o esquecimento das vidas passadas. Inclusive, esse tema já foi debatido na temporada passada, é só acessar a playlist do canal Seriedade Espírita. Bom, só que, justamente por essas vivências estarem armazenadas no âmago do nosso ser, durante o percorrer da nossa existência terrena, podemos acabar nos defrontando com alguns problemas que podem servir de gatilhos. Algumas situações muito delicadas, algumas situações até mesmo traumáticas, que vão servir para trazer à tona, trazer de volta essas lembranças tão perturbadoras. Vão servir de gatilho para explanar nossas piores características ou nossos piores erros. E quando eles são explanados, eles vêm em forma de conflito. Porque para a gente que está sofrendo essa situação, que está passando essa situação, é como se fosse algo totalmente novo, que não fosse nosso, que veio de um fator externo. Mas não, é simplesmente um conflito que nós realizamos em experiências passadas e não resolvemos. E aí, com o passar do tempo, fomos internalizando o nosso próprio ser. É algo que nós devemos olhar e sempre estar preparados, porque pode sim mudar de forma muito negativa a nossa vida no futuro. Exatamente, Caio. Esses conflitos muito... posso continuar? Pronto. Exatamente, Caio. Dando continuidade agora, esses conflitos, muitas vezes, podem ser decorrentes das ambições insatisfeitas, dos objetivos que traçamos e não conseguimos finalizá-los, e que, de forma precipitada, temos conclusões sem analisar o geral, acreditamos que por não termos conseguido algo naquele momento, nossa vida não faz mais sentido, que não é possível construir outro itinerário para as nossas vidas, outro caminho, que somos insuficientes por termos trabalhado em um sonho e não termos conseguido naquele momento. E isso tudo abala tanto o nosso psicológico, nosso emocional, tanto abre margens para o aparecimento de doenças, pois, como já foi estudado, a nossa consciência é algo fundamental para a preservação da nossa matéria, já que estão diretamente ligados. Quando o nosso padrão vibratório é baixo, estamos mais vulneráveis a investidas, essas que trabalhamos na temporada passada, aproveitando que Caio já fez a propaganda também, pode conferir lá no canal. Já explicamos sobre essas investidas, que elas podem trazer consequências tanto psicológicas como físicas. E trazendo para o nosso contexto, muitos jovens entram em processos depressivos por passarem períodos complexos, tormentosos. Muitos alegam como se o mundo tivesse desabado sobre eles de uma hora para outra, desabado sobre nós, na verdade, de uma hora para outra.
E pela falta de maturidade, pela nossa falta de maturidade, instrução ou conhecimento de que é algo essencial para a nossa transformação pessoal, nossa evolução psicológica, se perdem na imensidão de seus pensamentos. Mostrando novamente como exemplo, já utilizei no programa passado, temos os vestibulares no final do ensino médio, que por uma ideia estruturada pela sociedade, acreditamos que é a única forma de nos tornarmos pessoas bem-sucedidas, pessoas de bem, homens e mulheres que terão bastante influência no meio que vivem. Para aqueles que não conseguem alcançar a aprovação naquele momento, muitos perdem a rota de suas vidas, inferiorizando-se diante dos outros, além de constantes investidas, caso não tenhamos o cuidado nos nossos pensamentos, os pensamentos que fluem no nosso ser. Claro que as circunstâncias não são somente referentes às provas, mas também às relações sociais dentro e fora da sala de aula. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 800 mil mortes, 800 mil mortes todo ano que cometem suicídio, a faixa etária é mais prevalente entre 15 e 29 anos. Então, as universidades, concentrando esses jovens nessa faixa de idade, muitas vezes abrigam o desvelamento de sofrimento de seus alunos, representado pela expressão de ideação ou tentativa de suicídio. Então, que tenhamos essa consciência que tudo tem o seu tempo, que tudo tem um significado da vida, basta termos a paciência, trabalharmos e, para, enfim, descobrirmos lá na frente se for merecido para a nossa evolução. E para nós que somos jovens, Ricardo, isso às vezes é muito mais desafiador, porque, por ser um ser puramente emocional, eu sinto-me massacrado muitas vezes por exigências descabidas que não consegui alcançar pela sua colocação. E eu me sinto só. Eu olho para um lado, olho para o outro, às vezes tenho vergonha daqueles que venceram, que conquistaram o êxito, e eu não conquistei, eu me sinto diminuído e acabo, de uma certa maneira, massacrando-me, recolhendo-me em um abismo íntimo que eu não sei como sair. E daí a necessidade de um apoio maior dos familiares, porque tudo isso, nós estamos falando de um ser que tem um corpo eletroeletrônico, nós seres humanos, nós não somos esse corpo carnal, nós somos uma essência que somos pura energia habitando este corpo. Nós temos o que a doutrina espírita nos explica de perispírito, que o apóstolo Paulo falava de corpo espiritual, que é pura energia, que nos alimentamos de vibrações, que sintonizamos com outros corpos, com outras energias. E, geralmente, quando eu começo a viajar no abismo de mim mesmo, como você bem falou, Ricardo, eu vou acabar atraindo energias que vão danificando todo o meu sistema imunológico, todo o meu metabolismo, o meu organismo vai sendo massacrado e várias doenças vão surgindo. Então, nós temos que ter essa ideia desse ser que não é um corpo. A grande proposta de Jesus e da doutrina espírita é nos conscientizar que somos uma centelha divina. Não somos a matéria, nós somos esse ser que a emoção, muitas vezes, nos leva a caminhos dolorosos, árduos, para alguns até penosos, mas somos nós capazes, sim, de mudar esse jogo, de virar essa página, para não ficarmos dependentes de qualquer situação exterior, certo? Então, é importante que tenhamos esta consciência deste ser transcendente que somos.
E você, Caio, o que você poderia nos falar diante de tudo que o Ricardo já nos apresentou, meu filho? De forma bem resumida, como vocês dois já falaram, né? A importância do autoconhecimento e da aceitação de si, tanto dos pontos positivos e negativos. Porque se você não tem uma base firme, pautada nisso, você simplesmente está à deriva no meio de informação gigantesca que é a sociedade. E a predominância é que você seja levado por uma multidão que não tenha valores tão fixos normalmente, ou que às vezes tem a intenção de ser bom, mas permeia essa intenção por atitudes não tão positivas, né? Inclusive, justamente quando um indivíduo acaba se submetendo a essas pressões sociais, também discutido no programa passado, o primeiro da nossa nova temporada, ele acaba também se deixando levar pelo adquirimento de alguns hábitos não tão saudáveis, os vícios, né? Por exemplo, justamente por causa dessa pressão, ele se submete a um padrão de beleza já imposto, ou começa a se levar por procedimentos estéticos muito caros, que na verdade não vão acrescentar nada, não vão mudar nada do íntimo do seu ser. Se rende a medicamentos muito fortes, como os que são utilizados de forma muito cautelosa no tratamento de algumas doenças psicológicas, ou até mesmo se rendem a fontes mais fáceis de serem encontradas, que são drogas e bebidas alcoólicas e outros tipos de vícios. Por exemplo, eu me rendo ao álcool porque eu acredito que eu vou me interar mais no ambiente social de balada, eu vou ter mais coragem para chegar em alguém e eu brincar com meus amigos, ou eu vou começar a fumar para ser mais bem visto, mais bem aceito socialmente. E a gente tem que lembrar que o espiritismo está aí há muito tempo já dizendo que as consequências, como também a Oliveira já falou, as consequências não param no meio físico, no meio corporal. Você não está só denegrindo a sua sanidade física, mas principalmente a sua saúde mental, tanto psicológica como espiritual, porque está tudo interligado. Todo mundo conhece algum caso de pessoa, seja da família, ou colega, ou já ouviu falar, de alguém que ao longo da vida acabou desenvolvendo algum tipo de hábito que não era tão positivo, na verdade denegria muito as suas relações pessoais, suas relações familiares e a sua saúde física, e essa pessoa começou a se modificar, a se tornar uma nova versão de si não muito positiva. Deixou de olhar para si e, consequentemente, se isolou das pessoas que mais o amavam e mais queriam o bem dele. Então, isso, novamente, é um alerta que nós estamos fazendo, porque é uma armadilha social e psicológica muito fácil de cair e também muito difícil de sair. Exatamente, cara. A felicidade, a carreira, a beleza, o sucesso, a riqueza, a realização pessoal e profissional, enfim, toda essa comparação promovida pelas redes sociais vem se intensificando e aplicando e complicando, na verdade, o quadro de insatisfação do ser humano. Tentamos nos moldar a um padrão que a sociedade acha agradável, do senso de beleza que ela mesma impôs, esquecendo a importância do nosso interior, como você bem falou. Temos como exemplo que Mariana nos mostrou ontem no estudo. Mariana, para quem não sabe, é uma das estudantes, também uma das participantes do nosso grupo. E ontem no estudo ela nos mostrou um caso bem interessante para refletirmos, que é o uso de filtros nas redes sociais, nas fotos, nos vídeos, que vem com a intenção de modificar o seu rosto, mudar nossas características, criando uma ilusão diante de si mesmo, auxiliando no processo de insatisfação com o seu corpo, cada vez se sentimos mais insuficientes diante dos outros, se não estamos com esses elementos tecnológicos. Então, esse fator deve ser estudado, além da perda de sua identidade. Esse processo de tentar ser aceito pelo mundo somente por conta do seu exterior é um dos principais fatores de grandes frustrações na atualidade, gerando, como foi retratado no programa passado, índices altos de ansiedade, altíssimos, na verdade, principalmente nos jovens. Se não somos capazes de amarmos a si mesmo, quem poderá nos amar, não é mesmo?
Então, que tenhamos a consciência que nos tornamos perfeitos somente por existir. São nossas individualidades, são nossos defeitos que nos tornam perfeitos, nossos defeitos que nos tornam perfeitos, nos tornam únicos. E você deve mudar somente para se agradar, não para agradar os outros. E é justamente essa problemática que enfrentamos todos os dias. A dificuldade de sermos aceitos somente por fatores estéticos, enquanto a verdadeira beleza é deixada de lado, no caso do íntimo. É uma ótima série que eu poderia trazer como exemplo para vocês procurarem, pesquisarem na Netflix, seria o Black Mirror, onde uma população, em um dos episódios, vivia de avaliações feitas por um aplicativo, ou seja, a aparência tinha grande influência na nota que determinada pessoa teria. Então, isso nos mostra como a sociedade se porta hoje. Algumas pessoas gastam milhões, como o Caio falou, com medicamentos, com procedimentos estéticos, e mesmo assim, não para se sentirem bem, mas para serem bem vistas pelos outros, perdendo tanto sua identidade, como muitas vezes o objetivo de suas vidas. E é importante isso, e nós jovens, principalmente nós jovens, nós nos esquecemos, Ricardo, que nesse contexto nós somos uma das obras mais lindas, nós somos uma das maravilhas de Deus. Nós esquecemos da beleza que somos, mesmo com a complexidade que temos, que trazemos, que caminhamos com ela, mas nós esquecemos do quão somos lindos. Nós somos lindos demais. Mas nós queremos sair da nossa beleza para, como você colocou, alcançar um patamar de exigências referente a essa beleza que eu não consigo, e isso acaba me frustrando. E todas essas investidas sem sucesso acabam gerando em mim conflitos existenciais. E eu passo a me depreciar na maioria das vezes, eu passo a não me valorizar o quanto sou valoroso. E eu esqueço-me que sou rodeado, que somos e que estamos rodeados de pessoas que nos amam. De pessoas que nos amam, mesmo com as diferenças expostas, mas estamos rodeados de pessoas que nos amam. E quando isso não vem à minha consciência, a minha resposta emocional é sempre negativa. E os conflitos vão surgindo. Eu passo a ter medo, por exemplo, da morte. Eu passo a ter medo da morte porque esse medo vai me levar digamos assim, a um lugar não tão bom, porque eu não sou uma pessoa boa. E culturalmente, eu aprendi que se eu não for bom, eu não vou para um lugar tão bom. Então, observe como a nossa consciência está presa a condicionamentos e, às vezes, a cultura contribui muito para isso. Aí eu passo a ter medo da doença, do fracasso, da rejeição. Tudo isso vai gerando em mim sentimento de culpa. Eu vou trazendo mágoa, carregando comigo mágoa, ressentimento das pessoas, porque elas não dizem abertamente que me amam, não me aceitam como eu sou. Mas espera aí, primeiro eu preciso me aceitar. Eu preciso me aceitar como sou para que o outro me aceite. Como que eu vou agradar aos outros se eu não agrado a mim mesmo? E sem contar a ansiedade, a depressão, a insegurança, o mau humor constante, tudo isso são coisas que vão surgindo na nossa intimidade e vai massacrando a cada um de nós silenciosamente. A nossa baixa autoestima vai cada vez mais nos diminuindo, nos deixando como inúteis, pessoas inúteis, como pessoas sem valores. Infelizmente, é a realidade. E nós, jovens, nós temos algo a mais. Nós temos força, nós temos dinamismo, nós temos todas uma conquista pela frente, nós temos a beleza da energia divina em nosso ser.
Então, nós não podemos esquecer, devemos nos lembrar que todos os conflitos não se dão apenas no nosso íntimo, que as outras pessoas que caminham conosco também têm conosco, também têm o mesmo problema. Também eles são como eu, eles têm imperfeições, eles têm conflito, eles carregam indecisões, eles carregam insatisfações. E que eu não sou a única pessoa a enfrentar um desafio desse. Aí o que é que acontece? Deus é tão maravilhoso, nos ama tanto, que nos coloca para uma vida de relações. E nessa vida de relações, muitas vezes, esse meu conflito acaba se exteriorizando e indo para as nossas relações, para as minhas relações interpessoais. Interessante é que, mesmo sabendo que eu trago isso em mim, mesmo sabendo que isso está me maltratando, eu acabo levando isso para as minhas relações. E a gente tem uma frase que é essa da sabedoria popular: ninguém tem culpa pelos teus problemas. Então, cada um com os desafios internos a ser enfrentado. Daí surge assim, um questionamento profundo. Nós, desde o início, nós sabemos que a doutrina espírita nos convida a olhar para nós com uma visão transcendente, a nos conscientizar que, como o Caio falou, nós temos, sim, um arquivo no nosso inconsciente de todas as conquistas, de todos os êxitos, mas também de todos os insucessos que já enfrentamos, por todas as situações boas e não tão agradáveis que já passamos. Então, há de se perguntar, num momento como esse, por que eu, jovem, com 13, com 14, com 15 anos, na flor da idade, ainda carrego comigo tantos conflitos. Isso a gente precisa tentar entender. Por que ainda carrego comigo tantos conflitos? Pode falar, Caio. Bom, a resposta é simples, mas pode ser um tanto chocante. Inclusive, provavelmente vai ser. Porque a gente ainda carrega esses conflitos? Porque ainda esses conflitos acontecem com a gente? Justamente porque nós não temos a coragem de nos enfrentar ainda. Nós temos medo de nos autoconhecermos. Nós temos medo de que a gente perceba que nós somos piores do que imaginamos. Que se nós somos pessoas não tão boas nessa existência, a gente poderia ter sido pior em outras. E é por isso que a gente está nessa. A gente tem medo de perceber o tamanho da profundidade das injustiças que a gente cometeu, ou do mal que prevalece sobre a gente. Mas, como você falou, Oliveira, essa situação mental da baixa autoestima, de entrar nessa reflexão, que se você não tiver cuidado, você vai entrar, sim, numa situação de depreciação, tanto moral como intelectual. Se nós percebermos e refletirmos de forma racional, assim como temos a parte ruim, temos a parte boa. Assim como nós somos injustos, nós também podemos ser justos. E isso Jesus já falava desde a época dele. Está na Bíblia. Nós somos capazes e nós temos no nosso interior uma luz própria, uma luz única, que se nós seguirmos, podemos ser capazes de ser tão bons quanto o próprio Jesus, ou até mesmo melhores. Pessoas melhores que o próprio Jesus. Porém, o que realmente acontece no nosso cotidiano é que quando a gente se depara a uma real adversidade, a um real problema, a gente tende a ficar, como diria até você, Oliveira, acuado, abaixo. A gente tende a se acovardar. Ou botar embaixo do pano, esquecer, fingir que não existe, postergar a luta ou a reflexão que é necessária não só para entender o que está acontecendo com você, o que se passa com você, mas quem você é. E há um problema muito grande nisso, quando você começa a relativizar os seus problemas.
Você dá início a um processo de normalização da amargura. Você olha para os seus problemas e vê assim, realmente me incomodam, mas deixa, adia. Eles começam a entrar na minha rotina e eu começo a aceitar de forma muito passiva. Eu vejo assim, já que estão no meu cotidiano, para que eu vou mudar? Às vezes, só a reflexão de que eu poderia mudar dói mais do que eu continuar estagnado na mesma mente, ou no mesmo ciclo, ou no mesmo vício, ou na mesma rotina. A reflexão, às vezes, dói mais do que isso. Então, eu fico acostumado. E aí chega num ponto desse ciclo vicioso que a angústia por si só, a dor que essa angústia gera em você, não é mais suficiente para você usar como combustível para se auto-observar e se auto-melhorar. E aí o indivíduo caiu, digamos assim, num poço muito profundo, onde ele vai precisar de choques cada vez maiores para se ligar que, pera, eu estou errando nisso aqui, eu preciso de uma reforma íntima, eu preciso de uma reflexão. E isso é algo que assola, e vem, no caso, vem assolando e assola cada vez mais pessoas no nosso século, como o Ricardo também já falou, problemas de ansiedade, depressão, falta de aceitação, falta de autoconhecimento. As pessoas estão ficando cada vez mais frágeis e não sabem como lidar consigo mesmo. Exatamente, cara. Muito bem colocado. A verdade é que a existência em si já é um desafio. Estamos em um mundo de provas e expiações, justamente por necessitarmos enfrentar essas adversidades, justamente por necessitarmos evoluir, corrigir nossos erros no decorrer do caminho. E quando aparece todos esses desafios, necessitamos de um esforço, de uma renúncia para priorizar a sua evolução moral. E quando recuamos dessas dificuldades, desses desafios, perdemos a oportunidade de nos aprimorarmos, de nos tornarmos mais fortes psicologicamente falando. Então, bloqueamos a faculdade de produzir, de pensar, de tomar iniciativa diante das dificuldades, a faculdade de praticar e colher o bem, já que quando falamos de evolução, estamos também falando não individualmente, mas no coletivo, na sociedade. E a partir desse bloqueio, nos prendemos ao emaranhado das incertezas, da insuficiência, acreditamos que não somos capazes para realizar alguma coisa. E essa dificuldade de tomarmos certas decisões por pensarmos que não temos capacidade, e é a partir disso que já entramos em outros assuntos, como você mesmo, Caio, já falou, outros assuntos da doutrina, nos quais assumimos algumas provas na próxima existência que poderíamos ter solucionado nessa. Então, que tenhamos essa visão, se existe algum conflito no seu caminho, é porque estamos preparados e por estarmos no caminho certo. E apenas esclarecendo, não procurando essas dificuldades, mas por virem de forma natural, de forma espontânea. Todos esses conflitos aparecem justamente por carregarmos ainda esses sentimentos ruins no nosso íntimo, que serão colocados em jogo e superados se caso tenhamos tranquilidade e para refletirmos sobre uma solução. Bem colocado, Ricardo. E é interessante que possamos atentar, porque nesses momentos de incertezas, nesses momentos de indecisões, são os momentos mais importantes, são eles cruciais de nossas vidas. E é justamente aí que, às vezes, exige um pouco de esforço, um pouquinho mais de esforço, um olhar mais para nós. Ora, eu tenho 16 anos e eu vou colocar-me diante da vida de meus pais, de meus amigos, nessa situação. Então, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E essa decisão não vai importar para ninguém. A importância maior dela é para mim. É eu comigo mesmo. Então, tenho que renunciar a algumas coisas, mas espera aí, o que eu vou renunciar? E muitas vezes esse renunciar é mal compreendido. Nós renunciamos, às vezes, às coisas
para permanecermos em uma situação que não é tão legal para nós, que não está bem. Então, que renúncia é essa que está me fazendo mal? A renúncia significa libertação. Toda decisão requer uma escolha. E eu tenho que, dentro dessa escolha, libertar-me daquele que foi descartado. Aquela situação que foi descartada, eu tenho que libertar-me dela no momento da minha escolha e não trazer ela comigo, porque senão vai gerar um conflito bem maior. Porque eu tomei uma decisão, mas aquela incerteza de não dar certo, talvez eu tenha tomado o caminho errado, não devia ter por aqui, tudo isso vai complicar. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Você, Caio, bem colocou, Ricardo. Portanto, meu filho, é importante que a gente possa trazer lógica, bom senso para a nossa vida, que a gente possa agir fundamentado no nosso bem-estar, sem egoísmo, é lógico, sem esquecer que estamos num grupo social, que fazemos parte de uma família, mas as possibilidades da gente produzir são imensas. Né? Vamos trabalhando, vamos lutando, crescendo, aprimorando a nossa intimidade, o nosso interior. Ninguém pode fazer o trabalho de revitalização, de revigoração, de mudança de padrão em mim do que eu mesmo. Na minha intimidade, conheço eu que conheço a minha intimidade. Então, muitas vezes, meu filho, nessas horas da decisão, né, e nesses momentos cruciais da incerteza do ser ou não ser, fazer ou não fazer, ter ou não ter, vou por aqui, não vou. Aí, muitas vezes, por exigir de nós um pouco de esforço e renúncia, a gente acaba fugindo. A gente acaba fugindo dos problemas, dos conflitos, empurrando, usando o termo que eu gosto, empurrando para baixo do tapete e fazendo de conta que está tudo bem. Então, eu começo a encontrar, eu chamo desculpas amarelas, mas Joana de Ângeles, né, chama fuga psicológica. Eu acho lindo, né? Esse espírito tem uma envergadura maior que a nossa, então eles encontram as palavras tão bonitas para falar de uma coisa como essa, né? Eu chamo desculpa amarela, não vou fazer isso porque agora eu teria que abrir mão disso, teria que abrir mão daquilo, e não vai me fazer bem abrir mão. Então, olha, ninguém, temos que ter essa consciência, ninguém pode fazer a escolha por você. Só você, só eu, só nós sabemos o que é melhor para nós. Podem até dar sugestões, podem até dar dicas, podem até nos estimular, mas só eu, só você, vai saber o que é melhor para você. Então, ao invés, muitas vezes, de lutarmos para promover o bem-estar em nós, para vivermos de bem conosco mesmo, primeiramente, para poder viver com o outro, assim diz o Cristo, se eu não consigo me amar, como que eu vou amar o outro? Como é que eu vou amar a Deus? Né? Eu acabo fugindo. E eu gostaria de compreender, assim, na mente nossa, de uma juventude, o que seria uma fuga psicológica para mim? Como é que eu vou entender? O que danado Joana de Anjos fala isso? E como é que eu vou entender se realmente eu faço isso? Pode falar, Caio. Bom, Oliveira, a gente já entendeu que, na verdade, nós não somos o nosso corpo. O corpo é uma simples veste. Uma veste que um dia, através do processo de desencarne, nós iremos trocar. Logo, nós somos um espírito, um ser que atravessa diversas dimensões e diversas vidas, em busca do aproximamento com o nosso Pai Criador, certo? É esse ser, é esse espírito que realmente sente as emoções. É no âmago desse ser em que há realmente os verdadeiros conflitos, as verdadeiras guerras mentais. Porém, obviamente, o nosso espírito, ou melhor, nós espíritos, estamos ligados a um corpo físico. E se o nosso íntimo está cercado de energias negativas, é evidente que essas energias negativas vão passar também para o corpo físico. Este corpo físico que é responsável por explanar
as nossas sensações, os nossos sentimentos aqui no plano terrestre, aqui no plano físico. Então, quando esse processo se dá diversas vezes, acaba virando uma rotina, há uma sobrecarga de energias muito pesadas, muito negativas, da sua mente para com o seu corpo físico. Isso se torna cada vez mais comum, mais rotineiro. Cria-se uma espécie de casca, de crosta de energia negativa que vai se internalizando cada vez mais no seu ser. Você mesmo colocou essa sua armadilha mental e a alimenta da mesma forma que a colocou. Isso é muito perigoso. E principalmente quando isso começa a ser considerado comum, como nós três já falamos anteriormente. É uma armadilha imensa. Você começa a considerar a angústia como se fosse algo rotineiro. Eu aceito ela como se você estivesse comendo alguma coisa, se você estivesse tomando um banho. A angústia, a dor já faz parte de mim. E isso, infelizmente, é algo que afeta muitas e muitas pessoas no nosso tempo, né? Como a gente já falou. E é muito evidente, é importante que a gente tenha espaço para esse tipo de reflexão. O que é que a gente está fazendo para melhorar? Melhor que a reflexão, que é esse tipo de reflexão, é perceber, será que eu estou tendo algum tipo de fuga psicológica, como a Oliveira já falou? O que é que seria uma fuga psicológica? É na hora que eu perceber que eu tenho algum tipo de dor no meu íntimo, eu falar assim, deixa para lá, como a Oliveira falou, empurra para baixo do tapete como se não existisse. Eu utilizo de algum hábito que normalmente não é saudável para lidar melhor ou para esquecer temporariamente esse tipo de coisa que eu não gosto tanto de mim, dessa dor que está em mim. É a partir daí que a gente desenvolve tantos vícios que a gente não consegue mais controlar. E é isso que é justamente a fuga psicológica. É você tentar fugir de si mesmo. É fugir de um monstro que você criou de si. Mas, na verdade, você não é isso. Isso, na verdade, é bem comum, não é mesmo, Caio? Muitas vezes optamos por não enfrentar algumas provas, por ser algo mais complexo, algo mais exaustivo. E por esse motivo, nossos sentimentos nos induzem para procurarmos uma melhor solução, ou pelo menos uma solução mais agradável, de acordo com a nossa percepção, desenvolvendo um mecanismo denominado escapista, um mecanismo automático escapista. Ou seja, acreditamos nos livrar daquela situação, quando na verdade estamos apenas evitando o conflito que traria benefícios para o futuro se encarados positivamente, que traria virtudes para o seu ser. Então, estamos apenas postergando aquela virtude. E como meio para realizarmos esse mecanismo escapista, costumamos transferir responsabilidades. O mais comum possível seria quando não alcançamos um objetivo por falta de esforço pessoal e reconhecemos isso algumas vezes, mas mesmo assim utilizamos aquela velha frase: ah, foi porque Deus não quis esse momento, tudo ocorrerá no momento que foi planejado. Ah, você não me ajudou naquele momento, por isso que eu não consegui. E além de outras fugas na área psicológica. Transferimos Pode continuar? Pode falar. Certo. Transferimos essa responsabilidade justamente por não compreendermos do que se trata de algo pessoal. De algo pessoal, uma dificuldade que foi imposta no seu caminho para aprimorar o seu íntimo. E não encontramos significado, uma forma de superá-la. Claro que é possível receber uma ajuda no meio do caminho, porém, só podemos ser ajudados se quisermos, se permitirmos. Acredito que um ótimo meio que traz isso como exemplo me ajudou muito em alguns períodos da vida, em alguns momentos da vida. E como tem jovens na live, até mesmo os mais experientes, que podem gostar desse estilo, eu me senti obrigado a trazer um músico que eu gosto muito, que é o VMZ. E pela música, pelo meio da música, ele traz alguns assuntos, algumas mensagens importantes, alguns conflitos que estão presentes nas nossas vidas.
tem uma playlist lá no canal dele que é justamente que trata sobre ansiedade, depressão, crise existencial. E como já é o tema dessa live, eu achei interessante trazer uma frase que marcou muito no decorrer do meu caminho, e acredito que tenha marcado e vai marcar ainda muitas pessoas, que no caso seria: quero que saiba que hoje, por mais que você tenha mais de 1000 problemas, para todas existe uma única solução: você mesmo. Você é a única saída escapatória de todas as suas angústias. E é você que determina seu estado de espírito. Lembre-se sempre, somente você pode mudar tudo. Então, é isso mesmo, né, Oliveira? Para todos os conflitos da nossa existência, só nós poderemos mudar o cenário que nos encontramos. E é lindo, Ricardo, essa frase perfeita, e é muito lindo quando nós vamos buscar sabedoria popular para isso. Tem uma frase, um jargão da sabedoria popular que diz assim: nós nos acostumamos com tudo que não presta. Olha, a gente tem uma facilidade de se acostumar com as coisas ruins, que é uma beleza. Então, todo esse processo que você falou, nós passamos a achar normal, a acomodação chega, a inércia chega, nós passamos a ficar ociosos, sem nenhuma ação na direção de melhorar, e sabe o que acontece? Nós apodrecemos em nós mesmos. Tudo que não presta, que se guarda, apodrece. Guardando energia negativa na nossa intimidade, apodrecerá todo o nosso organismo. Nosso sistema nervoso central será destruído, nossas células massacradas, nossa imunidade, vai a zero, e nós ficamos vulneráveis a qualquer bactéria, a qualquer vírus. Então, somos nós, sim, a luz que o Cristo mais nos recomendou, mais nos disse, e que essas situações hoje está comigo, me acompanhando, já numa proporção maior, porque eu não alertei a tempo. Hoje eu tenho a responsabilidade de reagir, mas quando foi que surgiu isso? Como é que eu vou identificar o surgimento disso em mim? Como nós estamos tratando de um ser imortal, viajor do tempo, como o apóstolo Paulo nos ensina, a vida é única, mas isso é real, mas as existências são episódios de nossa vida e que são múltiplos. E dentro desses episódios múltiplos, eu trago comigo muitas e muitas coisas. Interessante é que muitas vezes isso acontece desde criança. Às vezes, tudo isso que hoje tomou essa proporção, que para mim é uma proporção gigantesca, apresentou-se enquanto criança. E eu, criança, apresentava todos os sinais, dava todas as dicas, que já carregava comigo esse conflito, seja qual for, e não foi identificado, ou muitas vezes foi até achado lindo por meus pais, por aqueles responsáveis por mim, me perdoe meus pais, porque isso é uma realidade, e às vezes, quando nossos filhos apresentam qualquer coisinha fora da rotina, que nos é de costume, a gente, por pior que seja, a gente acha lindo. Ora, vocês me perdoem, mas é a realidade. Eu já vi crianças batendo na cara da mãe, e a mãe e o pai morrendo de rir, achando lindo uma coisa dessa. Então, o que é que esse ser que está ali está dizendo? Olha, a agressividade ainda está em mim. Olha, eu ainda carrego egoísmo. Olha, eu ainda apresento orgulho dentro de mim. Olha, eu tenho uma tristeza e eu não percebo. Eu carrego comigo angústias. Nós estamos acostumados a lidar com crianças em processo obsessivo ou processo depressivo. E nós, pais, olha a responsabilidade nossa. Então, muitas vezes, isso surge enquanto desde esse ser traz e apresenta isso desde criança. Só que a gente não percebe o quanto isso é prejudicial ao ser. Nós não fazemos ideia de quanto isso é prejudicial para ele. E acabamos
com aquele, entre aspas, amor de pai, amor de mãe, achando lindo. E a criança, muitas vezes, já apresenta gritando socorro, aquele ser está ali gritando por socorro, ajude-me, conserte, ajude, dê força para que eu resolva. Aí, quando nós chegamos nessa fase de adolescência, assim como nós estamos agora, né? Um com 13, outro com 17, outro com 30. Então, é natural nessa fase a luta ser mais difícil, porque nós negligenciamos mais cedo ou não tivemos uma estrutura que nos ajudasse a lutar por esse caminho desde cedo. Pode falar, Caio. Você levantou o braço? Pronto. Não. Justamente isso é um tema que deveria ser mais debatido, mas infelizmente parece que há um tabu você falar, ou melhor, chegar assim num casal de pais e falar assim, talvez essa atitude do seu filho não esteja tão correta, ou talvez ele esteja realmente trazendo algum tipo de conflito, uma amargura de vida passada, se nós somos pessoas espíritas que podem tentar aconselhar esses pais, né? Um dos casos mais comuns, e eu acho que acontece com toda criança, é o da mentira. A criança tenta mentir para fugir das suas responsabilidades, por justamente não conhecer as reais consequências desses seus atos da mentira. Porém, permita fazer só uma colocação aí, para não fugir o raciocínio. Há algo interessante na criança, que isso é fundamental que a gente atente, que muitas vezes acaba trazendo até mal-estar para os pais. Por exemplo, a criança é observadora, ela é inteligente, é um ser que talvez esteja bem à nossa frente. Aí ela percebe que o pai tem uma determinada postura, e depois a gente vai ver isso no programa seguinte, e a mãe tem outra. Então, há uma disputa entre o pai e a mãe para ver quem manda. E a criança sabe que a mãe não permite aquilo. Aí o que é que ela faz? Vai devagarzinho e pede o pai. Ô pai, né, permita-me isso. Aí o pai, sabendo que a mãe não gosta, permite. Aí observe. A criança, como ela é inteligente, como você falou, muitas vezes, não só pela mentira, ela foge dessa responsabilidade. Ela aproveita-se também muito. É lógico que não são todas crianças, mas há situações que são assim. Pode seguir, meu filho, é só para lembrar disso aqui, que é importante para nós. Sim, claro. E como já foi dito também, essas, não imperfeições, mas pequenos detalhes que a gente acaba trazendo de uma vida para outra, se forem analisados pelos responsáveis de uma ótica de estudo, como você gosta de falar, Oliveira, uma ótica de orientar, realmente pode trazer benefícios muito importantes, tanto para a vida dos pais, como principalmente para a evolução daquela criança. O exemplo da mentira que eu estava dizendo é que se os pais estimulassem essa criatividade que ela tem de inventar, né? Inventar desculpas, digamos assim, utilizassem esse estímulo para aumentar a sua capacidade, a capacidade da criança de se inspirar ou de projetar algo no futuro, isso poderia desenvolver habilidades muito, mas muito importantes, como projetar como vai alcançar os seus objetivos, como vai se dar a escalada da sua vida para determinada coisa que ela quer atingir. Então, cada um desses pontos que a gente já disse aqui, não é uma imperfeição, mas sim apenas algo que, se você tiver cuidado o suficiente, pode puxar para tornar uma qualidade nova nesse pequeno ser. Voltando para o caso da mentira, se essa criança não é cuidada da forma mais correta, não é orientada, melhor dizendo, da forma mais correta, ela tende a se tornar um adulto que não tem controle de si. Um adulto que não tem controle dos seus pensamentos se torna um mentiroso compulsivo, né? É realmente até diagnosticado com uma doença. Uma pessoa que, infelizmente, congelou no estágio infantil da sua vida, que não amadureceu. Isso é realmente muito problemático. É justamente por isso que hoje nós temos na sociedade, Caio,
muitos casos assim, adultos irresponsáveis. Logicamente, nós estamos falando da sociedade como geral, não estamos falando de todos nós, né? Porque muitas vezes eu mesmo sendo irresponsável, mas eu não me considero irresponsável. Então, mas na nossa sociedade há muitos casos de adultos assim, irresponsáveis, que reagem com verdadeira atitude infantis. E o pior, que isso diante de decisões que são tão sérias, mas tão sérias não só para a própria vida dele, mas para a vida de todos, para a vida de uma nação, para a vida de uma comunidade, para a vida da família, né? Isso é a verdade, é a realidade do nosso cotidiano. Não poucas vezes, diante dos grandes desafios da vida, a gente age com verdadeiras crianças, sem entender as nossas responsabilidades. Agora, justamente pelo que você colocou, não fomos condicionados, não nos orientaram da maneira certa. Daí entra a responsabilidade de nós pais, nós mães, ter um olhar mais profundo para esse ser que está junto a nós. Hoje a gente vê crianças que apresentam uma inteligência fora de série, e muitas vezes a gente não sabe o porquê de tanta inteligência em um ser tão pequeno, parecendo tão frágil. E dependendo da criação, a gente passa a explorar aquele ser. Entendeu? Então, é muito, digamos assim, delicado essa relação, porque quando você, como você falou, como falar para esse pai, como falar para essa mãe, como orientá-lo? Ora, a primeira resposta que nós recebemos, olha, da educação do meu filho, cuido eu. Eu sei como educar meu filho. Eu conheço meu filho. Eu convivo com ele. E que nós sabemos que é tão difícil você conhecer a você mesmo como você vai conhecer profundamente o outro, né? E isso, Caio, isso traz um mal-estar muito grande, porque torna-se não só um adolescente, não só um jovem com atitudes inconsequentes, irresponsáveis, né, infantis, e muitas vezes adultos, como diz outro, homens já, pais de famílias, com atitudes infantis. Pode falar, pode falar. E o mais grave de tudo isso, essa situação em geral, é que isso se comporta como se fosse uma bola de neve, né? A partir do momento que você deixa rolar, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e fica cada vez mais difícil de você parar. Quanto mais negligência, digamos assim, dos pais, mais essas fugas psicológicas, voltando mais diretamente para o tema, se tornam comuns. Por exemplo, meu filho é assim mesmo, quando ele crescer ele vai mudar. Isso é o mais comum, né? Tão comum quanto dizer que quem sabe das verdades dos meus filhos sou eu, porque eu que estou criando. Isso é muito comum. E aí, a partir de você inserir essas fugas, essas negligências no seu cotidiano, é que você começa a criar uma realidade totalmente paralela, uma realidade alternativa. Você começa a fugir da realidade. Você projeta uma imagem para si que não corresponde ao que é real. Ou, no caso dos pais, projeta uma imagem que não é real do seu filho. Considera um santinho, ou que vai mudar, né? Maravilhoso. E não só isso... Pode falar. Não, fale, meu filho. Tá, ok. Tá conversando. Não só isso, mas... É legal, porque eu ia pedir para Ricardo entrar na conversa, porque ficou eu e você conversando, e Ricardo aí só assistindo, né? Fala, Caio, pode falar. Sim, não só você cria essa parte da realidade alternativa, mas você começa a se afastar das suas responsabilidades. Novamente, exemplo dos pais. Eles estão se afastando da responsabilidade de educar aquele ser. Aquele ser que, de novo, só tem a sua existência atual, mas possivelmente é até mais velho do que eles, e justamente está os usando como joguete de manipulação. Tem que ter consciência disso. Um outro bom exemplo disso é quando nós começamos a agir de forma muito agressiva com uma pessoa que nós temos uma inveja. Que intrinsecamente nós consideramos, ou melhor, temos certezas que ela é melhor que a gente, ou achamos que ela, por meio por causa da opressão social, ou de estigmas bastante subjetivos, a gente acaba botando na nossa cabeça que essa pessoa é melhor do que a gente, e justamente por causa disso,
a gente se torna agressivo com ela para tentar rebaixá-la o máximo possível, para dar uma falsa sensação de conforto, que, ufa, ainda bem que essa pessoa está ficando finalmente no meu nível. Para finalmente eu tentar me afastar dessas minhas energias negativas, dessa culpa. Porque, como já foi dito anteriormente, é mais fácil eu conviver com a minha angústia ou culpar o outro do que fazer a reflexão íntima e falar assim, peraí, será que eu estou sendo invejoso ou será que eu estou apontando demais ao invés de fazer? Então, isso é um tema que tem que ser debatido. Com certeza, e essa situação é tão inconsciente na gente que não só em termos de depreciar as pessoas que a gente se acha acima de nós. Às vezes, isso vai até para as questões materiais. O cara vai comprar um carro, né? Quem vai vender acha que o carro dele tem o valor acima do mercado, que é o carro perfeito. Mas quem vai comprar, ele começa a colocar defeito no carro. Ele nunca dá o devido valor que o carro tem. Então, observe, nós começamos a desdenhar para adquirir. Isso tornou-se, na mente humana, como a coisa normal. E nós não percebemos que isso é a expressão de um conflito íntimo. Né? Muitas vezes, dessa questão que vai nos deixando diminuir diante do outro. E quando isso se torna costumeiro, tudo isso, gente, é fantástico a gente perceber isso de uma maneira simples, bem simples. Jesus nos apresenta a solução para tudo isso. Ele diz assim, olha, só faça ao outro aquilo que você deseja que seja feito por você, ou que queira que o outro te faça. Então, essas coisas, esses conflitos, essas expressões que nós jogamos entre aspas, na cara do outro, ou acabamos pegando os nossos problemas e essa descarga negativa todo dia vai para cima de você, porque justamente você bem colocou, eu acho que você é superior a mim, e para mim, eu vou lutar com todas as forças para diminuir você e você chegar no meu patamar, ou eu achar-me superior diante de determinado. E quando isso se torna costumeiro, sabe o que acontece? Quadros de enfermidade aparecem no ser. São gastrites nervosas, úlceras e tantas outras enfermidades. E isso se transforma em verdade catastrófica. Que bom que você veio. Fala, Ricardo. Exatamente, Oliveira. É verdade. Inclusive, como já foi citado no início, alguns estados pré-depressivos são decorrentes da percepção de sermos incapazes, inferiores para a resolução de alguns desafios da existência, o que proporciona ao ser, muitas vezes, se esconderem diante de seus medos, geralmente afastando-se das pessoas, como também já foi retratado, até pelo motivo da relação social ser um desafio constante. Não é nada fácil você compreender o lado do outro, quando, mesmo não tendo visões semelhantes. E um grande exemplo disso é a frase da Dalai Lama, onde ele cita: é engraçado como depositamos tanta confiança e tanto sentimento nas pessoas, em pessoas que achávamos conhecer, mas que no fim só mostraram ser iguais a todos. E por esperar demais, sonhar demais, criar expectativas demais, sempre acabamos nos decepcionando e nos machucando cada vez mais. Então, podemos refletir que essas pessoas se afastam de seus familiares, de pessoas do seu convívio, acreditando geralmente estar se poupando de qualquer tipo de sofrimento que apresentaria lá. E é bem interessante estudarmos sobre esse método de fuga, o qual acreditamos que seria o melhor para nós, apenas nos torna mais infelizes, inseguros diante das nossas ações, que evidentemente, de acordo com o tempo, poderá se tornar um abismo psicológico, como já retratamos no decorrer do programa, como é a depressão, o que nos impossibilita raciocinar o significado daquela problemática, por qual motivo chegamos até lá e como podemos superá-la. E é isso mesmo, a relação social tem suas importâncias,
apesar das adversidades, pois podemos muito aprender com o outro, com quem está acompanhando o nosso caminho da evolução. Verdade, Ricardo. E é bem interessante quando a gente vai refletir sobre essa questão em nós mesmos. Olha, eu vou fazer uma pergunta a nós que aqui estamos. Você já se olhou hoje com olhos de amor? Você já falou para você o quanto você é especial, o quanto você pode construir de melhor para você? Você já buscou hoje, no teu coração, na tua mente, o quanto você pode fazer a diferença no mundo, e em especial na tua vida? Mas o que acontece é que nós temos que refletir o que nos leva a uma situação delicada como essa que você acabou. Diante das reflexões que eu construí aqui, nós vamos encontrar hoje jovens, assim como nós, abandonando-se. Observa só, como é que eu vou me abandonar diante de uma vida que foi um presente divino? Não seria uma falta, assim, na minha mente, na minha concepção? Será que é falta de meio, de condições inerentes ao ser? Será que aquela criatura que abandona-se diante da vida, ela não tem como reagir, ela não tem forças para superar? Será que Jesus enganou a mim e a todas essas criaturas quando Jesus diz que ela tem uma luz, que ela é a luz, que ela é o sal da terra, que ela pode, como o Caio colocou lá atrás, fazer? Jesus garantiu para nós, garantiu para todos esses jovens e esses adultos que se abandonam, que ele é luz, que ele tem luz. Será que Jesus enganou a gente falando uma coisa dessa? Será que Jesus chegou ao cúmulo de nos enganar? Não é? Óbvio que não, Oliveira. O ser mais nobre que já pisou na Terra iria nos enganar? Com certeza não. Ainda mais com uma mensagem tão linda dessa, tão reconfortante, que faz com que a gente perceba que Jesus não está num patamar inalcançável. Ele é apenas um irmão. E se ele é nosso irmão, nós podemos também alcançá-lo. E como também já foi dito anteriormente, quem sabe até ser melhor que ele um dia, não é? E a essência dessa mensagem é tentar nos alertar que nós sim, nós temos os recursos necessários para mudar o mundo, como você falou, para mudar a nossa sociedade e mudar principalmente o nosso universo interior, que esse sim é o mais importante, porque se esse não estiver em equilíbrio, quem dirá o universo exterior? Não existe universo exterior se a gente não estiver se dando bem com nós mesmos, não é? Então, sim, nós temos os recursos necessários para mudar a nossa vida, para mudar a nossa mentalidade e para mudar principalmente o valor que nós damos às nossas existências. Nós passamos a valorizar ainda mais essa oportunidade que, apesar de termos várias, essa é única. Não vai existir mais nenhuma igual a essa, com as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas provações, com os mesmos aprendizados. Isso é evidente. E quando nos rendemos às provas, quando nos rendemos às estradas tortuosas da vida, nós começamos a nos autodepreciar, como já foi dito anteriormente, a gente está indo contra a lei divina. Uma das leis que, inclusive, estão escritas no nosso íntimo, no nosso ser, na nossa mente, que é a lei do progresso. Nós estamos indo contra uma lei de Deus. Nós estamos indo contra o principal motivo de nós estarmos aqui encarnados agora, inclusive explanando a palavra do Espiritismo, ou você que está assistindo a nossa live, que é justamente usar todos esses recursos que já foram explanados, que você tem, basta olhar para si, utilizá-los da melhor forma possível para o seu automelhoramento, seu melhoramento psíquico, espiritual, intelectual e o que mais define, que é o moral,
esse sim a gente deve buscar com todas as nossas forças, dia após dia. Exatamente, Caio. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia, né? Sem buscar novas oportunidades, sem buscar novas virtudes para a alma. Dessa forma, quanto mais procuramos trabalhar, quanto mais procuramos melhorar o nosso ser, eliminar nossas imperfeições, mais, mais trazemos virtudes para a nossa alma. Dessa forma, nosso psicológico, quanto mais procuramos essa evolução por meio dos programas iluminativos, por meio das boas atitudes que colhemos e plantamos, quanto mais trabalhamos para o bem, na verdade, o natural é a aparição de novas dificuldades, novas oportunidades para você aprimorar o seu ser, até mesmo mais complexas, já que estamos mais preparados para os desafios impostos, já que temos essa capacidade de manter a tranquilidade e decidir o que queremos para o nosso caminho. E retomando aquela frase, nós carregamos a cruz que conseguimos carregar, nós temos o fardo que conseguimos carregar. Então, devemos ter a consciência de que quando não encontramos soluções para esta dificuldade, caminhos mais fáceis, menos favoráveis para a sua evolução, até mesmo já citamos o método escapista, se tornarão mais convidativos. E cabe a nós termos essa consciência que devemos seguir o nosso caminho, que somos capazes de solucionar os nossos próprios problemas. Por outro lado, quando esses conflitos se tornam mais pesados, como já citei, se não soubermos manter a tranquilidade, a saúde mental favorável para a resolução do problema, mais estamos vulneráveis para nos afundarmos no nosso próprio psicológico, muitas vezes induzindo às ideias suicidas. Temos como exemplo na atualidade psicólogos que, ao ouvirem seus pacientes, seus motivos para pensamentos suicidas parecem tão simples de serem solucionados, mas é aquela velha frase: só quem está na situação sabe o que realmente está passando. No caso, a vítima que está sofrendo, sabe que é algo muito mais complexo, justamente por não conseguir refletir, raciocinar uma solução para aquele problema que está passando na vida, aquele conturbação da sua mente, e para avaliar o peso para aliviar o peso da sua consciência, na verdade, costuma transferir impropriamente a razão de estar naquela situação por ser alguém fracassado, insuficiente, incapaz de superar os obstáculos da vida, tendo mais dificuldade para compreender o seu caso, não é mesmo, Oliveira? Verdade, Ricardo. E é bem interessante, olha, a hora voa, passa rápido demais, porque o tema nos leva e a gente precisa dar saltos, dar pulos, para poder se organizar diante de tudo. E eu vou pedir um favor a vocês. Façam uma videochamada para você, hoje à noite. Faça uma videochamada para você. Olha, fala para ti, diz a você, você tem todas as forças necessárias para superar todos os seus conflitos. Sabemos que todos nós somos capazes, sim, como já foram conversados aqui conosco, somos todos capazes, sim, de superar todos os nossos conflitos. Não vamos transferir as responsabilidades, não vamos elaborar uma realidade diferente da nossa. E que nós precisamos refletir profundamente na identidade pessoal que temos, quem sou. Aí eu volto lá para o início do programa. De onde venho? Por que estou aqui? Para onde vou? Como estou? E como quero chegar no meu objetivo final? O que Deus organizou para a minha existência, para a minha vida? Eu sou capaz, sim, de superar. Nós podemos, sim, superar. Enfim, aí eu gostaria de conversar com você assim. Enfim, que caminhos, dentro desse salto que nós damos já dentro desse programa, que caminhos poderiam seguir
né? Para encontrar em nós mesmos uma solução para aquilo que nos aflige. Porque, olha, muitas vezes isso está perdurando comigo anos. Eu comecei a sentir determinada situação há 2, 3, 4 anos. Então, enfim, como lidar com os nossos conflitos e sairmos vitoriosos? Nós precisamos descobrir, nós precisamos refletir sobre isso. Como lidar com esses conflitos e sairmos vitoriosos dessa luta. Conseguir êxito. Então, nós precisamos refletir. Eu gostaria de conversar com vocês assim, nesse sentido, né? Ricardo, o que você poderia nos dizer assim, como lidar com isso? Você pode nos ajudar? Bom, Oliveira, exercícios de afirmação de personalidade, de autoconhecimento dos seus valores que poderão acrescentar na sua vida, no seu cotidiano, é uma ótima oportunidade para o paciente refletir sobre as qualidades presentes no seu ser que estavam adormecidas justamente por não conhecê-las, apesar de estar no seu íntimo, né? E em decorrência disso, resultados favoráveis aparecerão de acordo com o tempo, eliminando elementos pejorativos para a nossa saúde mental e para a nossa caminhada, como o complexo de inferioridade, como já retratamos no decorrer do programa, a sensação de culpa diante das ocasiões presentes no dia a dia. Então, a superação de seus medos também, esses que atormentam o nosso psicológico, geralmente optamos por não batermos de frente com eles, e como já discutimos, trazendo consequências futuras. Um grande meio para alcançarmos isso é a busca por um apoio profissional, como o Caio mesmo já falou no programa passado, muito bem, na verdade, ou até mesmo a religião, que tem como principal objetivo a aceitação de quem realmente você e o que tem a acrescentar tanto na sua caminhada como na de quem convive contigo. Aliado a isso, na verdade o que o Ricardo falou, eu acho que é a peça mais fundamental para nós trazermos essa reflexão de como podemos trazer uma visão mais positiva e conseguir conciliar esses conflitos. Outra coisa que nós podemos adicionar é você começar a fazer uma espécie de somatório dos seus acertos, das suas realizações positivas. Se você se cobra e culpa tanto dos seus erros, por que não dá a mesma intensidade, por que não dá a mesma atenção aos seus acertos, aos seus melhoramentos? Se você acredita que está acordando tarde, acorde um dia mais cedo e fique feliz por isso. Se presenteie, perceba que você está também lutando para ser uma pessoa melhor. E que você está lutando para não deixar se ficar acomodado. E isso é de extrema importância. É muito importante. Você se autorrecompensar, ter essa sensação de dever estar sendo cumprido para atingir uma finalidade ainda maior. Principalmente porque isso não traz só mais autoconhecimento, que é um dos princípios bases para a evolução, mas também traz mais segurança de si. Você percebe que aquele abismo e aquele receio que você tinha de si não é tão alto. Que você pode dar, assim, mais margem à luz que existe em você. Que a fera que você imaginou dentro de você não é tão feroz assim. Foi apenas uma condição mental. Só isso. E essa é uma escalada muito gradual. É um caminho muito gradual. A gente só vai atingir, por exemplo, um patamar do nosso Cristo, Jesus, se nós começarmos de passo em passinho, bem tranquilo, sem exigir muito. Que isso, inclusive, novamente, é um dos males do nosso século. A pressão, não só cultural e social, mas que o indivíduo põe sobre si. E a gente pode perceber também que quanto mais a gente acerta, mais fácil, ou melhor, menos difícil pode se tornar a caminhada. Ricardo explanou, se eu não me engano, que quanto mais a gente evolui, a tendência é aparecer desafios cada vez mais difíceis, digamos assim, porque a gente está mais preparado. Mas lembremos também que quanto mais a gente acerta, mais temos uma bagagem, mais temos experiência. Então, se a gente começa a olhar para trás, a gente percebe,
peraí, eu já passei por situações semelhantes. Às vezes até mais difícil do que a gente está enfrentando agora e estamos fazendo tempestade em um copo d'água, não é? Então, que a gente Maravilhoso. dê valor à nossa própria força e que a gente perceba que nós sim temos uma luz que pode predominar o nosso ser. Isso é lindo demais, cara. E pegando, assim, o exemplo que você trouxe, fundamentando ser Ricardo, já imaginou se na prova, como o Ricardo falou, no momento do vestibular, que é um dos maiores desafios do nosso, enquanto jovem, nós fôssemos fazer conta de somar, subtrair, diminuir, aquelas coisas lá do começo, né? Nós fôssemos juntar as sílabas, né? Imaginou quantas sílabas tem essa palavra? Aí você, café, olha que coisa, né? Então, é o processo natural da evolução do ser, né? Não é passe de mágica. Quanto mais você cresce, mais desafiadora fica a vida, porque você vai subindo degraus. É natural que você não encontre facilidades. E nada é passe de mágica. Tudo é luta, é empenho, é árduo desafio. Então, hoje, nós refletimos um pouquinho como esses desafios surgem na nossa intimidade. Nós já chegamos agora a compreender uma maneira mais simples de lidar com ele. Entendemos, entendemos que é importante a consciência do que somos capazes de superar qualquer desafio que nos chegue, né? E nós temos que entender que essa nossa intimidade, ela faz parte de um conjunto divino e que ele nos colocou, assim como em uma orquestra para a vivência social, ao lado de pessoas, outros instrumentos de amor do nosso Pai. E que nessas nossas relações interpessoais, nós não podemos encontrar facilidade e não podemos imaginar que tudo vai ser mar de rosas. Nossas relações diárias, seja com amigo, com irmão, com namorado, com pai, com mãe, seja com quem for, relação no trabalho, na sociedade como um todo, em todas as nossas relações, é muito raro você encontrar dois seres que tenham consenso em tudo, que gostem das mesmas coisas, por exemplo, Ricardo disse aí a música que ele gosta, né? Recomendou. Já imaginou se eu aqui passasse a recomendar as músicas que eu gosto para nós jovens? Como seria legal? Né? Como seria legal? Então, não podemos querer ter o mesmo gosto do outro, porque somos individualidade. E esse desafio nos aparece em nossas relações. O lar é o maior, digamos assim, o lar é o maior garimpo de pedras preciosas que Deus colocou na terra. Somos carvãos colocados em um garimpo onde o burilamento diário vai nos fazer, vai nos conduzir a pedras preciosas e valiosas que somos. É justamente nos momentos mais difíceis de nossas vidas que nós nos apresentamos. Então, como falamos às vezes, não vamos exteriorizar, permitir que os nossos conflitos venham machucar aos outros, muito menos a nós. Já sabemos como lidar. A responsabilidade é nossa e cada um de nós tem a força em si para conduzir o amor que há oculto em nosso íntimo ao exterior, abrangendo a todos, contagiando a todos. A nossa fonte de luz e de inspiração é Cristo, o nosso Mestre Jesus. E nós podemos contar com o Pai, que é o nosso, digamos assim, aquele zelo, o nosso cuidador diário. É Deus, nosso Pai, através de suas leis. Então, quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Eu quero imensamente agradecer a cada um de vocês por toparem
né, por aceitarem o desafio de vir falar de um tema tão importante, tão delicado conosco. Caio, fica à vontade de fazer suas considerações finais. Ricardo também. E muito obrigado a vocês, cara. A gente que agradece, Oliveira. Inclusive, mas está agradecendo pelo senhor que teve a iniciativa e a coragem de nos dar uma chance de mostrar que nós podemos e de expor a palavra do Espiritismo. Agradecer principalmente a espiritualidade que está por trás do nosso estudo e das nossas lives, porque só quem está dentro percebe as coisas que acontecem e começa a pensar assim, acontece tão direitinho as coisas, parece que realmente foi planejado. E provavelmente foi. Porque justamente a gente está aqui hoje, porque a gente precisa estudar, explanar e principalmente ouvir. E por fim, agradecer o apoio da nossa casa também, que sempre, todas as vezes, acolheu o jovem de uma forma muito boa, tanto nos estudos como na live também, que era um projeto novo, tanto nas ações sociais. Então, obrigado a todas as pessoas do centro que nos apoiaram. Faço das palavras de Caio as minhas. Gostaria de agradecer também a minha família, a quem está nos assistindo, quem estava acompanhando no chat, mandando suas mensagens. Foi muito bom hoje, realmente, muito produtivo. Agradecer ao senhor Oliveira por ter paciência de aguentar nossos defeitos, assim como é uma relação mútua, não é mesmo? A gente aguenta os seus, nós aguentamos, Relação de você aguenta os nossos, e assim vamos. Relação de e amor. assim nós vamos nos amando. E observe, agora para todos nós, olha para a vida e olha para ti com olhos de amor. Veja no semblante desse jovem como é lindo estar apaixonado, né? Quando nós nos apaixonamos, diz a sabedoria popular que a gente é tudo colorido, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Então, apaixone-se por você. Construa o amor mais sublime que pode haver por você, porque você vai começar a ver a sua vida colorida. E que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado à TV7, muito obrigado ao canal Seridó Espírita. E mais uma vez eu digo, vamos nos amar para poder amar o próximo. Muita paz, muita luz e muito obrigado. Inscrevam-se no canal. Tchau.